Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Lauro Jardim, Caio Blinder e a equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia para você começar aí a sua manhã muitíssimo bem informado no Giro Veja. E o petrolão tá cada vez mais quente. A gente segue direto para o Rio de Janeiro, Lauro Jardim, do Radar Online. Ô, Lauro, tô sabendo aí que já tem gente que está dando conselhos para a presidente Dilma Rousseff, que voltou de viagem. Enfim, o que deve fazer a presidente em tempos de petrolão no olho do furacão. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. A avaliação de 2 assessores diretos da presidente, com quem eu falei ontem, é que ela tem que partir para o ataque já. Ela não pode ficar na defensiva, nesse caso da Operação Lava Jato. E o que é partir para o ataque quando tem escândalos de corrupção pipocando por tudo quanto é canto do governo dela e do governo do Lula? Bom, a reação seria em 2 frentes. A primeira é fazer declarações públicas na linha da entrevista que ela deu no fim de semana na Austrália, dizendo que o país vai mudar para sempre depois da Lava Jato e etc. E repisar também, numa entrevista ou numa fala, aquele velho discurso que ela usou a campanha inteira, de que o governo dela é que está desbaratando a corrupção e tal. A gente sabe que isso é papo furado, mas isso tem um efeito no eleitorado dela. Mas não ficaria só nisso a reação. Então, está se estudando também umas reações mais objetivas, mais diretas. Por exemplo, a demissão imediata do José Carlos Cossenza, que é o sucessor do Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Aliás, sucessor, pelo visto, nos 2 sentidos, né? Não só como diretor de abastecimento, como nas falcatruas. Aprendeu bem o ofício. Ele foi citado lá pelos executivos das empreiteiras que estão depondo como continuador do esquema do Paulo Roberto. E política, como me disse ontem o ministro da Dilma, não se faz sem vítimas. E, nesse caso, o Cossenza seria a primeira. Eu posso dizer que ele já vai tarde, né? Mas uma vitimazinha só em meio escândalo que está acontecendo. Quer dizer, não lembra muito aquela Dilma, lá do início do primeiro mandato, que foi obrigada a passar um tesourão, derrubar mais de meia dúzia de ministros, mesmo não querendo, que prometeu governo novo. Graça Foster continua. Até anteontem, o vice-presidente da República, Michel Temer, meio que escorregou, mas disse que não deve ter mudança aí no grande núcleo que manda na estatal. Esquisitão, né, Lauro? Eu concordo com você. Eu acho que pela ideia do Planalto, vamos jogar na fogueira o primeiro e ver o que acontece e talvez depois, se precisar, jogar na fogueira a Graça. Mas eu acho que está claro que a Graça Foster não tem vida longa. Não sei se será nessa semana, se será na próxima, e não terá vida longa. Eu acho que a faxineira Dilma, de 2011, perdeu, pelo visto, os paninhos e as coisas para usar a faxina, e acho que vai ter que procurar as gavetas para ver se volta rapidamente o estilo faxineiro. O esfregão, o paninho e a vassoura ficaram lá em 2011. Muito bem. Lauro Jardim, do Radar Online. Obrigada, Lauro. Bom dia e até amanhã. Bom dia, Joyce. Até amanhã. Tem muito mais sobre a Operação Lava Jato. Enfim, a CPMI no Congresso resolveu se mexer e se articular. Gabriel Castro tem as informações. Fala, Gabriel. Após as prisões da última semana, a CPI da Petrobras acelerou o passo. Os parlamentares aprovaram por 12 votos a 11 nesta terça-feira a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Eles também aprovaram a convocação de Renato Duque, ex-diretor de serviços da estatal, e de Sérgio Machado, presidente licenciado da Transpetro. Resta saber se o calendário permitirá o andamento dos trabalhos da CPI, já que há no máximo 1 mês para que a comissão seja encerrada. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giro Veja. Ainda em Brasília, Larissa Borges traz informações. A Justiça decretou a quebra de sigilo bancário de algumas personalidades envolvidas no esquema de corrupção.
Joyce, nessa 7ª fase da Operação Lava Jato da Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro prorrogou a prisão dos principais executivos das empreiteiras suspeitas de participar do mega esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Ele determinou, na noite de ontem, que presidentes das construtoras Camargo Correia, OAS e UTC permaneçam presos, em princípio, sem prazo para deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Nesta mesma situação está o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, indicado ao cargo pelo ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Em Brasília, a avaliação é de que aumenta a pressão para que a presidente reeleita Dilma Rousseff mude parte dos quadros da Petrobras, incluindo a presidente Graça Foster e o diretor José Carlos Cossenza, citado como um dos beneficiários do esquema do Petrolão, mas ainda trabalhando como se nada tivesse acontecido. Larissa Borges, de Brasília, para o Giro Veja. E a gente segue girando a reportagem. Eduardo Gonçalves tem informações. Fala, Eduardo. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou nesta terça-feira um pedido de abertura de processo de cassação contra o deputado Rodrigo Bethlen, do PMDB do Rio de Janeiro. O parlamentar, que era braço direito do prefeito Eduardo Paes, é investigado por receber propina de ONGs que mantinham convênios com a Prefeitura do Rio. Na época, ele era secretário da Assistência Social do município. Áudios revelados pelo site de Veja mostram Bethlen admitindo, em conversa com a sua mulher, o recebimento de R$70 mil em propinas. Por 8-2, o colegiado decidiu rejeitar o requerimento do processo por quebra de decoro. O pedido de arquivamento foi protocolado pelo deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. De São Paulo, Eduardo Gonçalves, para o Giro Veja. E a gente segue direto para Nova York. Caio Blender tem informações. O Caio, quando a gente acha que a situação entre Israel e Palestina não pode piorar, vem novas notícias que mostram que sim, sempre pode piorar. O que aconteceu agora, Caio? Bom dia. Bom dia, Joyce. É incessante. E uma pessoa como meu caso, que acompanha isso de forma incessante, obcecada, faz parte da minha vida jornalística e pessoal, essa questão de Israel, do Oriente Médio, o que aconteceu na terça-feira foi chocante. Porque é o seguinte, 2 terroristas palestinos atacaram judeus que estavam rezando numa sinagoga. Você atacar um templo de qualquer religião é o endereço de uma religião, ou seja, você está atacando, assaltando a identidade de uma religião, seja uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja, você está negando o direito de rezar e de existência das pessoas que professam aquela fé. E no caso dos judeus é complicado porque é uma mistura de religião com povo. Os judeus estão em Israel, então esse atentado ocorre num momento extremamente explosivo, de muito fervor religioso, em que palestinos e israelenses estão disputando lugares santos em Jerusalém, que já é uma cidade por si explosiva, com uma febre religiosa e de fanatismo religioso de todas as partes. E agora nós temos essa questão, um ataque contra uma sinagoga, judeus foram mortos rezando. São imagens que lembram, inclusive, o Holocausto, quando os judeus iam para a morte rezando nas câmaras de gás. É uma coisa horrível, existe um incitamento à violência muito grande, uma linguagem dupla, inclusive, de palestinos moderados, como Mahmoud Abbas, que é o líder da El Fatah e da Autoridade Palestina, e pior de tudo, foram cenas horripilantes, além do massacre em si, que houve celebrações em Gaza, e o Hamas disse que foi uma reação natural que 2 jovens palestinos tenham atacado essa sinagoga em Jerusalém, matando 4 rabinos, os 4 com dupla cidadania, 3 americanos e 1 britânico. Ou seja, existe uma negação, na verdade, do direito do povo judeu de estar naquela terra, de rezar e de viver em Israel. Ou seja, o Hamas, esses grupos extremamente radicais, eles realmente professam esse pendor genocida. Eles querem realmente erradicar não só Israel, como o povo judeu. Então é uma situação simplesmente horrorosa e, como a gente conversou agora no comecinho, não para de piorar. Agora, nessa lógica, Caio, de que não para de piorar a situação, o que mais de ruim pode acontecer? Muita coisa pode acontecer. A gente nunca vai se surpreender com as notícias
muito negativas que vêm do Oriente Médio. A gente acompanha essas coisas horríveis de decapitação, o Estado Islâmico atuando no Síria e no Iraque, e agora a gente sente isso novamente ali pegando muito fogo, um incêndio em Jerusalém, a cidade santa dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos, e o grande temor que, diante da falta de qualquer horizonte diplomático, não há um empenho realmente para uma solução diplomática da parte de Israel, e muito menos da parte dos palestinos a destacar o Hamas. Então, o medo é que realmente a gente esteja à beira da chamada terceira insurreição palestina. Tivemos já 2 nos últimos 14 anos, ou seja, uma intifada, uma insurreição, uma rebelião geral em toda parte, na Cisjordânia, talvez em Gaza, e mesmo em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. Se acontecer, a resposta de Israel vai ser muito dura, vai ser uma resposta de confronto, virulenta. Isso vai gerar realmente ainda mais violência da parte dos palestinos e realmente a gente não sabe onde que termina um conflito como esse. Já tivemos vários conflitos realmente dantescos entre os dois lados, mas a gente pode sempre esperar o pior nesse conflito. Não tenho realmente palavras muito positivas e otimistas para trocar com você e com o pessoal que está vendo e ouvindo a gente aí na TV Veja. Muito bem, direto de Nova York, Caio Blinder. Obrigada, Caio, pela sua participação. Um ótimo dia, até semana que vem. Obrigado. Daí as principais informações do dia para você começar aí a sua manhã muitíssimo bem informado aqui no Giro Veja. Tudo o que você precisa saber de política, notícias internacionais e, claro, aquelas informações de bastidores que você fica sabendo só aqui com o Lauro Jardim. É rádio, é TV, é internet, tudo junto, e a programação aqui em TVeja, tvdeveja.com não para, então você já sabe, já. A gente se vê. O nosso encontro está marcado para as 11 da manhã e eu espero você.